Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Calauenda, da comunidade para o mundo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Profundo. Eu sou o Benedito Delgado Domingos e estarei aqui para levar esta edição do podcast onde vamos falar sobre política, e o nosso tema de hoje é: a metade da juventude angolana está divorciada da política, motivos e soluções. E tenho os meus convidados que vão nos poder contar sobre, aliás, falar sobre este importante tema. Antes de eu dar as boas-vindas a ele, vou pedir a si que nos acompanha agora. Continuem a seguir as nossas plataformas digitais, somente escrever TV Calauenda. E se puder fazer uma doação para a nossa produção, somos gratos. Está a passar também em rodapé as nossas coordenadas bancárias e o Express. Bom, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu engajamento. É por ela que ainda nos mantemos vivos e continuar a trazer bom conteúdo. Eu vou saudar o senhor Paulo Garcia, que é a segunda vez que participa do nosso podcast, é presidente do Partido Democrático Unido, aliás, projeto político. Seja bem-vindo. Obrigado. Sim, senhora. Também saudo Ngola Quiloange, é ativista político. Seja bem-vindo. Obrigado. Sim, Obrigado. senhora. Sim, senhora. Ngola Quiloange, eu começo por si. O nosso tema, prontos, é um tema assim muito épico, e agora, a nível das redes sociais, a juventude, pelo que temos estado a acompanhar, a juventude está empenhada a olhar pelos aspectos políticos. A juventude não deixa apenas que os mais velhos conduzam a política angolana e, assim, vão mergulhando neste mar, fazendo assim uma análise na sua visão. Entenda que ainda falta mais empenho da juventude a mergulhar para este aspecto? O que eu entendo é que, enquanto não houver aberturas suficientes, não teremos muitos jovens falando sobre política. Porque existe aí uma barreira profunda, né? Onde as histórias não ecoam e as pessoas não têm a tendência de querer entender realmente o que se passara, o que não se passara. Vamos encontrar um grupo de políticos que eu costumo chamar de caducos, porque assim, quando nós já temos um material que está estragado, nós temos que substituir pelo outro. Em política também acontece assim. Chega um tempo, uma geração vai trabalhando em prol àquela mesma geração e chega um momento que a cabeça para de pensar. Aqui, por exemplo, meu amigo Benedito Delgado pode amanhã parar de pensar nessa infraestrutura que, e desde já, parabéns, tem um podcast muito lindo. E as pessoas vão perceber que as tuas ideias já não estão a servir. Aí tem que aparecer aquela menina que pediu para levarem, olha, levam uma fulana daqui. Ela tem que chegar e dizer, papá, agora chegou a nossa vez. Então, essa é a vez da juventude. Em 2027 que os velhos sentam e os jovens assumem o lugar dos velhos. Mas como é que está o envolvimento? A juventude está a se empenhar ou acha que não está por falta de oportunidade? A juventude está com medo. A maior parte da juventude está com medo. A juventude acha que se comentar... Existem pessoas até para comentarem num vídeo da TV Calauenda ou de uma outra TV. Ele vai dizer, não, deixa perguntar ao meu advogado o que é que eu posso meter aqui, o que é que não. Por quê? Eles haviam tentado aprovar uma lei das fake news. E eu deixei claro em documento que escrevi ao tribunal que essa lei não serviria de nada. Nós já temos as leis que repudiam invenções e etc. Praticamente já temos uma lei de fake news. E fake news não é português, é inglês. Existe muita coisa que acontece no nosso país, lá nos bastidores, que se nós não intervirmos, acontece.
Hoje essa lei está, como é que eu posso dizer, está engavetada. Eles não conseguiram aprovar. Então significa que a juventude está a conseguir fazer alguma coisa. Então não é nesse momento que eu vou dizer que a juventude não está a fazer nada, esquece. Existe um grupo de jovens, cada dia tem um jovem despertando. Tem um jovem despertando a cada dia que se passa e ele desperta e ele diz assim, agora eu vou seguir esse rumo. E desde já dar aqui os parabéns ao Dr. Paulo, né? O Dr. Paulo Garcia, pelo projeto político. Estávamos aí a conversar, disse-me que já está num passo bem avançado, isso é muito bom. Mas agora vamos ver, né? Se vale a pena seguir o passo da aprovação do partido ou não. Porque eu costumo dizer, para nós, eu, por exemplo, tive aprovada a minha comissão instaladora e o próprio MPLA recuou com 8.000 assinaturas. Recuou. Eu tenho um documento que vai te mostrar que eu entreguei 8.000 e tal assinaturas. O MPLA recuou, criou fake news, até que disse que não podíamos ser legalizados porque não havíamos publicado no Jornal de Angola. Nós levamos mais de 30 cópias para provar que nós publicamos e nas datas que deviam ser publicadas. E mesmo assim o tribunal ainda ameaçou-nos de prisão e etc. Mostra-se claramente que o MPLA e outros partidos caducos não estão em condições a entrar numa praça pública de discussão conosco. Ok, Sr. Angola, vamos já continuar, vamos também passar a palavra aqui ao Sr. Paulo Garcia. Paulo Garcia, que é o presidente do partido, aliás, do projeto político Partido Democrático Unido. Qual é a sua visão relativamente à juventude, o empenho da juventude no jogo político? Como é que ela entra? Como é que a juventude está a mergulhar nesta importante tarefa? Obrigado. Deixa-me primeiro saudar os nossos internautas e sobretudo os angolanos. Dizer que da vez passada eu já tivera tocado essa questão, que nós estamos a viver um período de transição geracional. Era importante que houvesse mais preocupações em preparar a juventude para esse ciclo de transição geracional. A juventude tem vontade de fazer, tem vontade de participar, sobretudo, não é? O que nós entendemos enquanto Partido Democrático Unido de Jovens é que a juventude precisa, alguns jovens precisam de melhor orientação, não é? Como sabe, a juventude vem de um processo de evolução, que seja orgânica como social, não é? E tudo isso recai uma responsabilidade muito grande de respeito à questão da educação, não é? Para que os jovens se posicionem melhor diante da sociedade e num momento como o nosso, em que existe uma tensão política e que de resto é de destacar, porque é a primeira vez que nós vemos no país, não é? A juventude a se empenhar conforme está a se empenhar e se preocupar profundamente com as questões políticas do país, mas isso deixa um indicador claro. Isso demonstra que a juventude quer desenvolvimento, a juventude quer que o país ande, não é? Porque se nós temos as condições criadas, ou quem estiver a governar criar as condições necessárias, é óbvio que nós não vamos ter jovens a optarem por intervirem diretamente na política, não é? Então, remete aos políticos uma reflexão profunda, sobretudo pelo fato da juventude estar a se envolver massivamente nas questões políticas, demonstra, não é, como referi, que alguma coisa não vai bem na política e que todos os atores políticos devem refletir e procurarmos formas de ultrapassarmos aquilo que não vai bem, porque o país tem que andar e a juventude é o motor, a força motriz para uma nação andar. Não pode ser vista como opositora, deve ser acolhida, deve ser orientada para juntos construirmos um verdadeiro Estado democrático e de direito. Sim, mas aproveitando a tua deixa, como é que a juventude, pronto, qual é o discurso que a juventude traz para, ingressar ao jogo político? Qual é o discurso que temos acompanhado? Por exemplo, o Angola já é um jovem que
temos acompanhado no nível das redes sociais com um discurso, prontos, digamos assim, alguns dizem que é muito bruto e é muito assim, né? Então, qual é a forma correta para que os jovens podem ter um discurso mais adequado, obedecendo o real objetivo, que é defender o rumo ou desenvolvimento do próprio país? Claro, é conforme eu já fiz referência, a juventude precisa de orientação, ok? Nota-se aqui algum aproveitamento político por parte do descontentamento da juventude. É isso que devemos analisar profundamente. Como referia, a juventude deve ser analisada, deve ser acolhida, não é? Porque é muito bom quando nós temos um país onde a sua juventude tem vontade de participar. Não é? Então, o que nós precisamos é orientação. Temos que orientar a juventude. Nesse caso, os partidos, os velhos partidos, devem orientar a juventude e não ver a juventude como opositora. A juventude precisa de orientação. Não é? O que nós verificamos aqui é orientação, porque há muitos jovens a surgirem a fazer ativismo, muitos a serem mal interpretados, mas de fato se demonstra uma vontade da juventude em fazer e em participar. Então os políticos devem pensar o país, devem sobretudo analisar a situação da juventude e procurar fazer um enquadramento melhor. A juventude deve ser achada, deve ser tida e deve ser enquadrada devidamente para que possam participar neste processo do desenvolvimento do país, que é uma missão e tarefa de todos os angolanos. Ok. Angola Quilombo, a juventude não é tido nem achado no jogo político. Olha, eu estava a ouvir o meu amigo e falou muito bem quando falou que tem muita gente que tem vontade de fazer, mas não é totalmente destruída. Nós estamos em um país onde temos um problema gravíssimo. Os discursos de um líder, por exemplo, político, posso trazer aqui uma figura muito eminente, o presidente da República, que é um líder político e é general ao mesmo tempo. Isso já mostra que estamos num país da brincadeira. Porque um político é um político, um militar é um militar. Primeiro temos que saber separar as águas. Ou você é político, se identifica como político, renuncie às tuas atribuições militares, entende? Ou você é militar e renuncia o político. Por quê? Porque o Ministério da Defesa é um ministério que não deve se meter em política. E quando nós vimos um general a ser presidente, já estamos a ver alguma coisa errada. Essa realidade é só Angola? Essa realidade é mais em países que têm a ditadura que tem Angola. Porque eu vou dizer, Donald Trump não é um general. Lula da Silva não é um general. E posso continuar aqui, falar do Macron, falar de outros. Por quê? São políticos que nasceram assim como eu, decidiram, vamos mudar essa nação. Vamos organizar esse país. Um cidadão que já está lá em cima, já foi ministro de ADB-DC, nunca fez nada. Já foi governador de ADB-DC, nunca fez nada. Não pode ser presidente. É uma doença que estamos a colocar aos angolanos. O MPLA nunca respeitou o seu povo desde 1975. Por que é que vai respeitar agora? Nós não podemos vir com discursos simples para essas pessoas. As pessoas dizem que eu sou bruto, falam bem. Eu sou bruto como Samara Machel. Eu sou bruto como Jonas Malheiro Savimbi. Eu sou bruto como Che Guevara era. Eu sou bruto como Camara Machel. Eu sou bruto como os grandes pensadores pensam. Eu sou como se fosse o Isaac Newton da vossa geração. Eu estou aqui para dizer que política não é um jogo de brincadeira. Nós não estamos a fazer um jogo de cinturas. Nós estamos a cuidar da vida das pessoas. A TV Kalawenda está num lugar que, para mim chegar, o bom é que eu já falei dos meus... Olha, vamos pegar aqui um Jeep, porque estamos aí para o Kazenga. Já nos precavemos, tivemos que vir de Jeep. Imagina se eu viesse com um carro pequeno. Como é que seria? Eu estaria na Lagoa até agora. Tudo por quê? Porque o MPLA fez tudo errado. Onde é que entra a juventude aqui? A juventude precisa de emprego e tem trabalho para fazer. Essa rua está cheia de água, tem trabalho para fazer. Quem deve tirar essa água dali? Quem deve organizar essa rua é a juventude. E a juventude precisa de emprego.
E o próprio governo não sabe que tipo de emprego dar à juventude. Entendes? Que tipo de iniciativa apresentar. E eu não sei se é o caso do Mano Paulo, espero que não seja. Aparecem partidos, aparecem projetos políticos de pessoas que simplesmente querem ingressar para ganhar dinheiro na política. Eu costumo falar desde já, eu me sustento, não preciso da política para nada. Se um dia eu vir a ser deputado, eu vou renunciar coisas que vocês nem têm noção. A sua luta para o jogo político é verdadeira? É muito verdadeira e autêntica. E necessária. É verdadeira, autêntica e necessária. Porque alguém precisa chegar e dizer, oi, isso aqui está errado. Vamos fazer tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Olha, a Polícia Nacional, ainda ontem eu publiquei um vídeo em meu TikTok. A Polícia Nacional me interpela, pede os documentos do carro. Quando percebeu que eu tinha todos os documentos, inventou aí uma conversa de lavador de carro, que não, aqui tem não sei que partido, vou te multar por isso. Eu disse, na boa, estás a fazer o teu trabalho? Na boa. O tipo multa-me, quando termina de me multar, quer ficar com os meus documentos. Eu disse, como assim? Todos fomos à escola, estudamos o direito, conhecemos o código de estrada. Então tu passaste a multa, terminaste de passar a multa, eu tenho a multa aqui nas minhas mãos. Não estás a me passar nenhum substituto desse documento, tu vais ficar com o documento por quê? Vais ficar com o documento por quê? Não, quando tu pagares bens bocados... Não. Quando eu pagar, eu estou a pagar na tua conta. Estou a pagar na conta do Estado e dívida do nosso país não é crime. E o nosso código de estrada deixa claro que quando você passa uma multa, você não pode reter os documentos do cidadão. Está lá no artigo 5 do nosso código de estrada. Considera essa atuação inadequada? Além de ser inadequada, é uma criança que está aí a trabalhar para os angolanos. É uma pessoa não educada. Uma pessoa não educada comporta-se como criança. Precisam de educação. Ele sabe que se ele não reter a documentação, ele não vai receber os 5 mil da gasosa. Estás a entender? O que ele quer aí é que eu faça o quê? Olha, como já passaste a multa, vou-te dar aqui uns 10 mil, uns 5 mil, passamos isso, é o que ele quer, por isso ele está a reter os documentos. Se ele respeitar a lei, eu vou-te dizer, na estrada, ninguém vai pagar gasosa à polícia. O código de estrada já norteia como é que nós devemos andar e como não. Estás a ver como é que a coisa é? E eu aproveito a passar para ti, para perguntar ao nosso amigo de painel aqui. Quais são as políticas que ele traz de estrada? Eu também quero entender, porque eu estou a viver uma perseguição política na estrada, tá bom? Quais são as políticas que ele traz? O que é que ele acha do Ministério do Interior? Porque a maior parte da juventude hoje é polícia, e nós estamos a falar da juventude na política. E a maior parte da juventude, se não é militar, é polícia. Ou é desempregada, só tem 3 lugares que vais encontrar a juventude. Ou na polícia, ou militar, ou desempregada. Porque se tu ires agora para os tribunais, não tem jovens aí. Além dos sobrinhos e primos. Se tu ires agora para a AGT, os jovens que estão lá são sobrinhos e primos. Porque a AGT não nos oferece concursos públicos plausíveis. Abrem vagas para 14, 15 pessoas. Angola tem 15 pessoas. É complicado, mano. Estas preocupações, entendo que é de má fé? Não sabem trabalhar, é simples. Eles nem sabem o que é má fé, o que é boa fé. Eu se sentar com um cidadão do MPLA, ele nem entende o que é boa fé, o que é má fé, porque ele não sabe trabalhar. Estás a ver? Um cidadão que não sabe trabalhar, ele não, mesmo que eu explicar, você sabia que até na má fé tem boa fé? Dentro do processo da má fé, juridicamente falando, tem boa fé. Se nós falar aqui que de má fé, ele vai pegar aquela boa fé que está dentro do processo da má fé e é que ele vai continuar a utilizar. Então ele nem entende esse processo. E nós que entendemos esse processo temos que saber onde ficar. Para mim é simples, eles não sabem trabalhar. Saem dali, deixam o nosso aparelho de Estado em paz, deixam o governo, nós, os angolanos, que realmente, afinal de contas, todos estudamos. Não é porque não estamos aqui a falar por tanto, entre tanto, de que tanto e todos os outros tantos, que nós não estudamos. Nós fomos à escola. Eu sou um mestre em saúde pública. Eu sou jurista acima de tudo. Mas os meus discursos, eles são claros, você entende? Não vamos ficar aqui com geralmente, depois de derivar o sol. Eu não preciso disso para nada. Porque quando você vai maquiar o teu linguajar, você não vai fazer com que a pessoa te entenda o que você quer falar. O que é que nós queremos falar? É simples.
Simples demais. É dizer assim, jovens, Angola é nossa. Chegou a nossa vez de assumirmos isso. Simples. O país é nosso, não precisamos sofrer no nosso país, não há necessidade. Quem é o polícia? É um cidadão como eu. Mas hoje não estamos naquela época em que diziam que os jovens, ou menino, não fala política. Hoje, abertamente, vocês conseguem apresentar as suas opiniões, ou Paulo Garcia. Os jovens já conseguem falar abertamente de política. Acho que isso já é uma vantagem, né, para o país, Sim, sim. onde conseguimos discutir ideias. Nós tivemos, nesse aspecto, defendemos que é um avanço. A liberdade de expressão, um pequeno avanço, não é? Ainda tem muito que se fazer. Mas nota-se que é um avanço e muito também por contribuição das redes sociais. Facilitaram isso. Bom, com relação ao tema, não é? Que é muito sugestivo, sobre o divórcio da juventude com os políticos e alguns aspectos que o meu companheiro aqui colocou fazem referência a isso, sobre o divórcio da juventude, não é? Todas essas questões conjunturais, não é? Todas as questões que nós verificamos no nosso país, quer seja do ponto de vista social, econômico, não é? Fazem com que a juventude fique de costas viradas com os políticos e os governantes. Nós entendemos que devemos procurar soluções, mas mais do que procurarmos soluções, deve haver abertura, ok? É necessário que os governantes abram-se, dão oportunidades para que todas as contribuições que forem recolhidas, não é? Sejam levadas em consideração. Porque, como dissemos sempre, a política é uma atividade mesmo com ética, que deve ser exercida com ética, porque a ética da política consiste mesmo em estar ao serviço da dignidade da pessoa humana. O político é político para trabalhar em prol da dignidade da pessoa humana, não é? E nunca em prol dos seus interesses pessoais ou coletivos em determinados grupos, não é? Então nós hoje temos um país que eu prefiro não dizer que tem muitos problemas, prefiro dizer que tem muitos desafios, porque remete-nos a todos. Todos sempre temos que colaborar. A juventude em Angola precisa ser entendida, não é? Porque nós temos problemas muito graves do ponto de vista da educação, não é? Quando vê um jovem a falar diretamente contra uma figura de Estado, não é? A tendência é esse jovem ser encarado como um vândalo, não é? Como se diz, com outros termos, e até mesmo do ponto de vista jurídico, são processos que são depois despoletados. Mas temos que ver aqui a questão da educação. Quem falhou com a educação é o governo, é a governação. Nós temos uma educação deficiente. A educação deve ser estruturada pela base. Então, isso remete-nos a essa conclusão de que o país tem muitos desafios. O meu companheiro falou da questão do polícia que prendeu, não é? Uma série de situações. São questões que têm de ver com a educação das pessoas. O Estado deve se preocupar em formar, em educar a sociedade. Então nós estamos num momento em que tudo vai mal no país, então temos que sentar. Temos que pôr o orgulho de parte, temos que sentar. Mas sentar para conversar com os mais velhos, que alguma parte da juventude diz que são mais velhos caduco. Não tem mais alguma coisa para agregar para o desenvolvimento do nosso país. É este discurso que a juventude deve ter para encontrar consenso e olharmos para Angola? Não, pronto, eu não entraria muito nesse campo, não é? Porque tem-se dito que toda ação tem uma reação, não é? A juventude, dentro do tema, está divorciada com a política por várias razões, não é? Mesmo nós em casa, não é? Temos vários exemplos. Nós, como pais, devemos ser exemplares. Nós temos que ter bons exemplos para os nossos filhos seguir os nossos exemplos, não é? Então, é dizer que o governo falhou muito. Nós temos 24 anos de paz, devia-se apostar seriamente nas questões sociais, sobre a educação, a saúde. O governo tinha que se preocupar nos 24 anos de paz, investir seriamente nos setores chaves da nossa sociedade. Hoje, culpa-se, não é? Aliás, não se culpa, hoje aponta dedo à juventude por alguns excessos, quando devia o governo, no passado,
agir de forma cautelosa para evitar essas situações. Nós dissemos que o governo não pode ser reativo, deve ser preventivo. Então, tudo quanto está-se a passar hoje, tudo quanto tem sido o comportamento da juventude hoje, é resultado de uma estrutura social que não foi devidamente preparada no passado, não é? Então, estamos agora a se aproximar do próximo pleito eleitoral. Mais do que vários desejos individuais ou políticos, não é? Nós temos que pensar o país. A juventude precisa mesmo de participar da governação, porque é a juventude que é o motor do país, não é? Agora, esses excessos entende-se também aqui por conta de questões políticas, não é? Nós temos uma forma de fazer política muito esquisita em Angola. Fazemos política ainda à moda antiga. Nós temos que entender que os valores democráticos devem ser defendidos. Nós somos um país democrático, não é? Apesar de que ainda defende-se que na prática nós não somos democráticos. Mas o fato de nós termos uma Constituição que defina Angola como um país democrático, isso faz com que quem estiver a governar, quem estiver nas oposições, devemos respeitar esses princípios. Nós temos que respeitar os princípios para nortear a nossa juventude ou a nossa sociedade em geral, porque estamos a ver muito mal em termos de comunicação, estamos a nos comunicar muito mal. Hoje vai nascendo muitos jovens, e eu entendo, com muito descontentamento. Então os governantes não devem tapar os ouvidos, devem levar isso com muita preocupação, porque a juventude é a era, disse bem, concordo com aqui o meu companheiro, que esta é a era da juventude. O governo errou onde? Errou em não preparar a juventude para o período de transição. Porque nós não podemos, não é? A gente nasce, cresce. Doutor Paulo, Só um instante, já para terminar. Não podemos ver o país, ou nós não podemos ver como vitalício. Então, nós devemos pensar nisso. E agora que vamos pegar dos erros do passado, da falha que se teve em não se preparar a sociedade, para os próximos ciclos, nós atacar essa questão e preparar as futuras gerações. Porque esta geração, as coisas vão muito mal. Doutor Paulo, eu penso que falha quando diz que o governo não preparou a juventude. Porque eu, quando escuto o doutor Paulo a falar, eu escuto alguém preparado. E eu creio que quando o doutor Paulo escuta o Benedito a falar, escuta alguém preparado. Quando escuta Angola a falar, escuta alguém preparado. Nós temos que ter cuidado naquilo que nós vamos apresentar. Não é porque 1/3 da população está fora e nunca teve acesso ao ensino que nós não temos uma juventude preparada. Atenção, nós temos uma juventude totalmente preparada em vários ramos. Temos bons contabilistas, temos bons enfermeiros, temos bons médicos, temos bons juristas, temos bons em muitos setores. Temos que deixar aqui claro uma coisa. A juventude se preparou, não está a encontrar espaço para trabalhar. Não vamos aqui trazer um discurso muito moderado, não há essa necessidade. Nós não encontramos... O próprio Aristóteles, quando falou sobre a ética, ele explicou, dentro daquilo que era a retórica de um homem, o que o homem tinha de apresentar como bases principais. E eu costumo dizer assim, nós temos que deixar claro, se nós sair aqui no Kazenga, ainda aqui no Kazenga, vamos encontrar mais de 1000 jovens preparados que podem assumir responsabilidades sérias. Agora, nós não vamos trazer aqui o meu termo, por exemplo, que não, no caso da liberdade de expressão, já andou. Andou como? Estamos aqui Andou como? a ter essa conversa. Anteriormente não vimos isto. Não vimos isso porque você não havia construído, porque alguém não havia construído. Não tínhamos as portas abertas. Não, ninguém te abriu porta, você comprou cada coisa sozinho. Você se ir agora ao banco, o banco não vai te dar crédito nenhum. Andou como? Existe um crédito para comunicação social? Existe um espaço, alguém já te perguntou, já te meteu sentado na televisão pública de Angola, aquela barbacuice toda, já te meteram sentado aí para perguntar como é que você faz o teu trabalho? Você acha que a juventude te considera, falo da juventude do MPLA, te considera? Acha que essas pessoas que estão aí dentro sabem que o Benedito existe? Eles não sabem. Eles só vão saber se nós aqui no teu programa falar alguma coisa que tem a ver com eles. Virão à tua atrás. Muitas pessoas que têm TVs comunitárias estão a ser processadas. E o Dr. Paulo disse aqui que não, alguns comportamentos despoletam processo e etc. Qual comportamento?
é o que estamos a falar que está errado. Estamos a falar o que está errado. Nós estamos a falar que o governo está a trabalhar mal. Estamos a falar que o governo não está a dar liberdade à juventude, não está a dar espaço à juventude. Eu tenho um jornalista na TPA que está lá há mais de 43 anos. E nós achamos isso normal. E a própria lei está a dizer que o cidadão só pode trabalhar no máximo 35 anos dentro do aparelho do Estado. O próprio presidente da República, desde 1974 até hoje dentro do aparelho do Estado, está tudo errado. O gajo já está aposentado há muito tempo. Mas quando Está a entender? esse discurso não é o que, se calhar que, pronto, eles vejam como muito agressivo. Mas não é ver. Os termos. Mano, nós temos a lei para quê? Uhum. As sociedades são construídas com a lei. Lei. Se você ferir a lei, você é meu adversário número 1. E a maior parte desses governantes estão sempre a ferir a lei. Então são 35 anos que você pode trabalhar para o Estado. Você está aí há 50 anos, por quê? Eu vi um general que trabalhou durante 40 e tal anos e quando lhe deram dispensa, ele foi reclamar na TV Zimbo. Por quê? Ele disse, como é que eles vão me dispensar? Eu estou aqui há 40 e tal anos. Eu disse, isso é muita brincadeira. Muita falta de humildade. Não vamos apegar na palavra dele, questão educacional? Quem não foram educados, é isso que eu quero pegar a palavra do Dr. Paulo. Quem não é educado é essa gentalha que estão ali. Não tem educação. A maior parte das pessoas dizem que estudaram na Cuba, na Rússia, não sei o quê. Eles não têm diplomas desse país. E se têm diplomas é um ou outro. Estás a entender? Aqueles é que não são educados. Porque estão a comprar documentos. Porque um gajo educado, eu vou lhe dizer, um gajo educado não se importa como você conversa, como você fala. Ele se importa o que você faz. O que esse cidadão faz? Você está a falar como um chinês, se eu não estou a entender bem, mas o que esse chinês faz? Não foram os chineses que fizeram o Hospital Geral? Acha que estavam a falar bem o português? Não foram os brasileiros que fizeram várias estradas aqui em Angola e depois partiu? Não estavam a falar bem português? Nós não estávamos a lhes entender bem? Não estavam a nos enganar? É para você começar a entender que a linguagem de um cidadão não diz quem é o cidadão. Você não pode olhar para a linguagem do cidadão e achar que já sabe quem é o cidadão. Tem muita gente que está aqui, evidentemente, nós vamos ver essa situação da política como se fosse uma coisa a se resolver. Eu também posso fazer essa barbaquice. Isso é baboseira. Nós temos que fazer política como jovens que somos. Saem dali, é a nossa linguagem. Nos deixam passar, é a nossa linguagem. Queremos trabalhar, é a nossa linguagem. Entendes? Como africano, o modo de se dirigir a um mais velho e o responsável do país. Olha, se nós até irmos como africanos, eu vou piorar, vou me comportar como os zulos. Está a ver o que está acontecendo na África do Sul? Vou me comportar como os zulos. Vou me comportar como os bendas. Lembra dos bendas? Há 7.000 anos atrás. Se nós falarmos como africanos, essa educação toda, bom dia, boa tarde, não é nossa. Não é nossa. Entendes? Você se vê a saudação que nós temos. Bom dia, boa tarde, olá, como vai, como estás? Epá, está tudo bem, tudo fine, não sei o quê. Essa cena é agora que nós estamos a construir. Se você ir no Quimbundo, ou Vimbundo, Nganguela e o resto, tem saudação de manhã e de noite. Fecha. Entendes? Fecha. Sabe fecha por quê? Porque a própria educação nas nossas línguas tem limite. Pronto, mas entrando aqui para o nosso tema, vamos dizer assim, os mais velhos que lideram o país não querem conversar com os jovens? Mas eu quero conversar. Eu tenho que ir lá conversar. Tu já estás a liderar, já és ministro há 35 anos, João Batista Borges é ministro há 35 anos, tu já és ministro há 35 anos, tu estás no aparelho do Estado há não sei quantos anos, é só trabalhar, faz o teu trabalho, eu não preciso conversar. Vamos conversar o quê? É o que você não sabe que tens que fazer? Todos os atos administrativos são publicados, a lei diz isso, entendes? É só trabalhar. Estamos aqui agora no Hospital do Calauenda. Muitas pessoas não vão conseguir chegar no hospital de carro. Sabe por quê? Por causa da zona que está interdita. Isso está bom. Assim está bom. E nós temos um ministro das Obras Públicas. Nós temos ministros para fazerem isso. Nós temos como é que se chama? Secretários de Estado. Temos até vice-ministros.
vice-secretários de Estado. Nós temos um grupo de pessoas que ganham 1 milhão e tal. 1 milhão e tal, porque assim, o salário está ali, que é 1 milhão, mas ele não sei como é que ele faz, por causa das obras. Rouba todo o dinheiro do angolano e ele fica bilionário. Você acha que tem como termos generais milionários se o salário do general é 1 milhão de kwanza? Calcula 1 milhão de kwanza vezes 40 ou 35 anos de trabalho. Dá para fazer o general milionário? Dá para fazer? Retira agora o dinheiro que ele gastou, os carros que ele comprou, a casa que ele vive. Não vai sobrar nada. Aliás, vai ter dívida. Estás a entender? Como é que eles ficaram milionários? Como é que eles ficaram ricos? Quem são eles? E eu estou a ver o meu amigo Paulo a vir com um discurso leve e tal. É mesmo só para aprovarem o partido político dele. Depois de aprovarem, vai ser mais um Benedito Daniel. Que só fica, viva a PRS, agora estamos a trabalhar. Essa brincadeira ninguém quer. Nós queremos angolano que chega aqui e fala, oiê, ou você trabalha ou sai dali. É Há simples. quanto tempo está no jogo político e a trazer esse tipo de Eu tenho 1 ano de política, é muito tempo já. É pouco tempo. Estamos aqui, estamos a aproximar de 2027 e há relatos de que muitos jovens prontos querem autopromover-se para encontrar algum espaço em 2027. Olha, eu fui convidado em 2022 pela UNITA e também pelo MPLA. Eu neguei, porque eu não tinha uma posição, né, de que lado iria. E a partir dali eu comecei a prestar mais atenção na política, muita atenção. Hoje eu sei muita coisa da política, eu sei muita coisa do MPLA, sei muita coisa da UNITA e de qualquer outro partido, exceto esses que estão a abrir agora. Eu não sei muito sobre o Dr. Paulo se ele não me contar. Ele tem que me contar. Sim. Então, resumindo e concluindo o que eu estou a dizer é o quê? Se tu veres os meus posts a partir de 2017, eu sou uma pessoa social. Nós chegamos de ter 5 escolas abertas. 5 escolas. Durante esses anos todos, desde 2012 até hoje que estamos a conversar, nós já educamos aqui mesmo no Kazenga. Eu tenho mais de 1000 pessoas que eu eduquei. Então, eu sempre trabalhei para a sociedade. Só que chega um momento que você vai perceber que a política te ataca e te ataca com tudo. Você sabe por que eles tiraram o curso de comunicação social nos colégios? Por causa da nossa escola. Porque nós estávamos a mandar jornalistas na Rádio Despertar, estávamos a mandar jornalistas na Rádio Viana, e eles perguntaram, quem são esses que estão a mandar jornalistas? Ah não, o diretor da escola é o senhor fulano, e ele está não sei... Quer dizer, quando você começa a fazer quadros, quando você começa a trabalhar e eles começam a ver os efeitos do teu trabalho, eles se sentem ameaçados. Eu não preciso desses cidadãos a governarem o nosso país. O país não é deles, não é do pai deles, não é da mãe deles. O país é de todos nós. Eu se sentar com a mãe dele agora, o país e eu e ela temos os mesmos direitos. Eu se sentar com ele agora, eu e ele temos os mesmos direitos. Então nós não vamos trazer aqui discursos que depois deixam cair os outros. Nós não podemos ter agora, nesse momento, discursos moderados. Se nós trazer um discurso moderado, como faz muitos partidos, está agora o partido do Dr. Paulo a fazer, está aí o partido do PL a fazer, está aí vários partidos a fazer, não vão a lado nenhum. Não vão a lado nenhum. O próprio Jonas Malheiro, por que ele fez a UNITA ser tão poderosa assim? Porque ele percebeu a falha no sistema. O Jonas Malheiro, antes de 1990, não era nada. Era um cidadão que seguia, acompanhava. E quem não te conta isso não conhece a história. Os homens que falavam alto era Older Roberto, o pessoal da FNLA e algum pessoal do MPLA, incluindo Agostinho Neto. Você não vai encontrar discursos em condições de Jonas Savimbi em 1974, 1975, 1976. Não vai encontrar. Mas quando você ir nos discos de 90, vai encontrar Jonas Malheiro. Sabe por quê? Porque ele parou. Começou a observar. Juventude tem que aprender isso. Se você não entende de política, observa. A primeira coisa o primeiro passo é esse. Observa. Tu vais para o Brasil, você anda a ver os brasileiros a terem discursos moderados. O Lula lhe falam aquilo da mãe dele, ele não abre processo a ninguém. Mas nós somos africanos, é correto? Somos africanos. O Brasil é metade africana. Do que é que estás a falar? Não. A maior parte do parlamento brasileiro é africano. O posicionamento de um jovem político e um jovem político que almeja encontrar um espaço na arena política para contrapor os ideais dos mais velhos, qual é a moderação na sua abordagem? Não deve haver? Vou dizer o seguinte. Está a ver a moderação onde nos levou? 50 anos de escravatura. Está a ver essa tua linguagem?
É a linguagem do colono. O Benedito está a falar agora como um colono. Nos educavam, penteavam o nosso cabelo, obrigavam que o nosso filho cortasse o cabelo na sala de aula. Tem professores até hoje, matumbo que são, estão a cortar cabelo nos nossos filhos. Eu vou lhe dizer o seguinte, o discurso moderado é quando tem comida na mesa. O discurso moderado, mesmo com teu filho, se você não educa o teu filho, número 1, se você não dá alimentação ao teu filho, se você não presta atenção no teu filho, não espera respeito, não espera isso do teu filho. E eu vou lhe dizer, os meus discursos são autênticos. Não são malandros, não, não falto respeito, eu não falo alguma coisa da mãe deles, não falo nada. Eu simplesmente digo a eles que estão a governar mal. Isso não é ofensa, isso é ofensa em qual dicionário? Estão a governar mal, estão a trabalhar mal, estão a gastar o nosso dinheiro. Isso é ofensa aonde? Qual é o dicionário que isso é ofensa? Se é o que eles estão a fazer. Se nós sairmos aqui fora, os carros mais importantes que você vê, vai te dizer sou primo, sou sobrinho, sou irmão. De quem? Daqueles que governam. Por quê? Quem te disse que a política é rica? Quem te falou que o político é rico? Quem te disse isso? Eu preciso de um país onde o político não é rico. O político é autêntico, sabe o trabalho dele. Hoje estamos a ver o presidente da República como uma figura rica. Por quê? Quem lhe deu dinheiro se o salário dele é 1.200.000 e alguma coisa? Eu ganho melhor do que ele. Por que eu não tenho uma vida idêntica a ele? Por quê? Se em um mês eu posso fechar mais de 2 milhões. Também dá espaço É preciso entendermos isso. Como é que tu vais dizer que temos que vir com discursos moderados? Não faça isso, amigo meu. Paulo Garcia, o político não deve ser rico. Poxa, claro, se é rico, se for riqueza dele, né? Empresário, entrou para a política, é rico. Mas fazer rico por conta da política, aí já é uma questão muito negativa, porque se levanta aqui as questões das corrupções, não é? Prontos. Ouvindo aqui o meu compatriota falar, faz perceber, não é? Perfeitamente aquilo que nós estamos aqui a abordar sobre o descontentamento da juventude. Não vou rebater, porque a juventude está descontente. Não vou rebater aqui o meu compatriota. Mas incluído. É claro, sou jovem sim. também. Dizer apenas o meu compatriota que muitas das vezes a passividade, não é a calma em tratar certos assuntos, não faz de nós vulneráveis, não é? Ou então partícipes dos atos negativos. Vou só aqui fazer uma resenha. Acompanho o meu compatriota nas redes sociais, programas onde passa, e percebo que é alguém que investiga, não é? Fala muita coisa sobre questões anteriores. Fazer uma resenha. Eu sou neto de Imperial Santana, herói de 4 de fevereiro. Eu faço parte de uma família política, não é? E eu tenho missões muito bem claras, não é? E objetivos muito bem definidos. Não é essa Angola que o meu avô e tantos outros lutaram. Nacionalistas de verdade lutaram. Não é para essa Angola. Não é para ter uma Angola onde eu tenho que ver o meu avô numa estátua aqui no Kazenga. Não. Hoje nas escolas não se estuda em Imperial Santana, não se estuda tantos outros heróis, não é? Então eu prefiro olhar para Angola e ver todos os problemas da Angola como um desafio. Por isso é que eu disse anteriormente, o governo tem que se abrir, não pode se fechar, tem que se abrir, porque a juventude está descontente e ao passo que a juventude vai mostrando o seu descontentamento, não é? Vai aparecendo, e isso é normal em África, os aproveitamentos políticos. Mas o governo não pode se refutar nessa questão de aproveitamento político, deve fazer acontecer a governação, claro. Né? A juventude não é normal num país como o nosso ter a juventude toda descontente, é porque alguma coisa não está bem. E nós vivemos em Angola, não é? E estamos a ver que as coisas não vão bem. Faz referência aqui do Kalawenda, na nossa perspectiva, o Kalawenda nem tem que ser requalificado, tem que deixar de existir, não é? Tem que se criar infraestruturas novas. O governo tem que assumir um compromisso muito sério. Não vê o descontentamento da juventude como apenas afronta a jovens. Não.
na minha perspectiva, o governo tem que se posicionar de frente, não é? Como estava a dizer, o compromisso com a política nós temos como essência, está no sangue, não é? E as questões ideológicas no nosso país têm estado a causar muito mal-entendido. Por isso é que nós, enquanto Partido Jovem, defendemos o centro para criar então aqui o equilíbrio entre a esquerda e a direita, não é? Estabelecendo o diálogo e, sobretudo, a defesa dos valores democráticos, não é? A Constituição foi revista em 2010, não é? Enquanto Angola continua a ser um Estado democrático e de direito, quem estiver a governar deve respeitar e fazer respeitar a Constituição como ela mesma define. De uma forma conclusiva com relação a essa questão, nos apegamos ao artigo 1º da Constituição, que define as bases. Só não entendemos por que o governo age conforme age. Porque a Constituição, o primeiro ente a cumprir com a Constituição é o Estado. A Constituição obriga que o governo deve cumprir primeiramente e fazer cumprir a Constituição. Ok? E o artigo 1º é claro em dizer que Angola é uma república soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano. Contra factos não há argumento. Vem a nossa prática, claro que isso não acontece. Então são desafios. Nós temos que entender. Enquanto jovens, eu disse que a política é uma atividade que deve ser exercida com ética e dignidade mesmo. E nós, enquanto jovens, já falei nesse programa, se calhar no outro, nós temos que ter muito cuidado, enquanto atores políticos, que estamos a vir fazer parte da esteira política, como a nova geração. Está aqui o meu compatriota. Ele, para seguir a mim, eu tenho que dar provas, não por palavras, por ações, que eu sou um jovem comprometido com a pátria, não comprometido com o meu próprio bolso. Segundo ele, essas ações são ocultadas enquanto não atingiste o poder. Não, nós temos um clima político que leva a qualquer um a essa percepção, não é? Porque não é normal ver partidos a surgirem depois do pleito eleitoral desaparecem. É porque não há um comprometimento para com a pátria, não é? Vamos aqui ver um aspecto. Os partidos políticos em Angola recebem uma verba para as campanhas, não é? Então, deixa-se de acudir várias situações sociais e o Estado tira desse dinheiro do fundo público para apoiar os partidos políticos. E não é normal que depois das eleições os partidos desaparecem. Nem atingem nem sequer o terço. Não é normal isso. Então, o que eu quero aqui dizer é que nós temos que pensar profundamente o país, não é? De forma muito séria e não encarar a política como negócio. Nós, enquanto partido jovem, nesta fase inicial, é normal que as pessoas nos veem dessa forma. Mas os jovens perceberam que a política não é um negócio, uma vez que, segundo aquilo que temos estado a acompanhar, a juventude está a mergulhar para a política. Por se calhar entender que é um jogo, é um negócio. Isso tem uma origem. Okay? Nós temos dito que a necessidade é maior do que a moral, mas a dignidade não tem interesse. Por isso é que eu fiz aqui uma resenha para nós entendermos que eu sou neto de Imperial Santana. E quem conhece a história sabe os ideais que o meu avô lutou, não é? Quem conhece a história sabe o quanto o meu avô sempre foi crítico, mesmo contra o próprio partido, pelo regime do poder. Quem conhece a história de Imperial Santana sabe, para nunca não aprofundar mais, quem conhece sabe. Mas eu não venho na política para fazer uma espécie de vingar o meu avô, não é? Ou apenas dar sequência naquilo que era o ideal do meu avô. Nós somos jovens, já temos outra mentalidade. O que nós queremos é abertura. Quando é que nós vamos demonstrar que somos jovens comprometidos e com outra visão do país? Temos que ter abertura por parte do governo, não é? Sim, mas Dr. Paulo, quando estava a abordar a segunda vez, eu fiz uma questão, né, lancei no ar, sobre a situação do Ministério do Interior. E eu penso que seria o momento certo para lançar as ideias básicas. Já lançou aqui uma básica, que é servir como intermediário no meio da política, que é muito bom, e está de parabéns por isso. Mas é preciso nós sabermos mais também do vosso projeto político, porque eu sou Angola Queloans e eu estou aqui mesmo para defender tudo aquilo que vocês vão fazer. Se vocês são partidos políticos, têm que nos trazer ideias. Nós temos que saber, não, eu vou apoiar o Paulo, porque o Paulo
está a defender esse lado e a visão do Paulo é esta. E eu fico do lado do Paulo, independentemente de A ou B. Agora, se o Paulo ficar aqui nessa, porque somos neto de A ou B, eu também sou neto de Kimbinga aqui a Mochito, mas Kimbinga aqui a Mochito era uma mulher que nunca falou sobre política. Ela falava, meu neto não fala política. Então, nós não podemos pensar, deixa-me só, nós não podemos pensar que porque temos uma veia, o meu filho, não é por ser meu filho que amanhã vai ser político, não. Cada um de nós tem que trazer a sua narrativa, a sua ideia. E eu mesmo estou bem curioso, eu mesmo quero saber o que é que o amigo Paulo, sendo presidente, graças a Deus estou aqui com o presidente, pô, é um prazer. E nunca se sabe se amanhã vou ingressar no vosso partido. Então eu quero mesmo entender Procura de um partido? qual é a visão. Sim, nós fomos barrados, né? Uma proposta para, Nós fomos barrados. para o partido no governo, no poder. Se ele me dizer que eu vou governar aquilo, é rápido. Temos estado a ouvir que jovens estão à espera de uma proposta por parte do partido. Proposta de quê? Proposta. Eu já recebi várias. Propostas em valores mesmo. Já recebi. Se me darem X, eu vou. Já recebi propostas. Se fosse dinheiro, já estaria lá. Sim, sim. Vamos ouvir o seu O Paulo. compatriota Me dá uma colocou questão. aqui uma boa questão, não é? Uhum. Prontos. Eu não gosto muito de rebater, porque nós estamos a trazer, não é? Uma ideia Não, de mas Angola fica à para vontade, frente. meu amigo. Fica à vontade. Prontos, porque nós temos uma tensão política no país onde muitas ideias não cruzam, mas no fundo são ideias que devem ser levadas em conta. Fiz referência do avô, fiz referência, mas o que ele defendia não é o que eu defendo hoje. Okay? Vê que ele naquela altura defendia uma coisa, eu hoje defendo o diálogo, defendo o equilíbrio. E ele jamais defendia aquilo. Assim só vai fazer política para defender diálogo, amigo Não, meu. vou entrar já ali. Com relação à questão do que colocou, o nosso tema são dois temas, não é? Uhum. Que é o divórcio da juventude Motivos e soluções. e soluções. Quando entramos para soluções, não esquecer que eu vou responder às questões que o compatriota está a colocar. Quando o nosso jornalista, não é, nos levar já para as soluções, eu vou apresentar essas questões. Sim. Mas quanto à questão do meu caro compatriota, eu encaro com muito otimismo e muita vontade de ouvir, porque essa motivação que tem, esse desejo que tem, deve ser devidamente acolhido, não é? E desde já eu aproveito de forma pessoal, não é? Não fazer o convite direito, mas para entrar no nosso partido, mas convido a seguir-nos de forma a tirar as conclusões se pode ou não entrar no nosso partido, ok? E vamos seguir. Mas aqui, entramos um pouco aqui para o nosso tema. A juventude está mesmo divorciada da política? Já esmiuçaram um pouco, mas o tema corroa um pouco aquilo que se vê. Eu sinto que há mais jovens a entrarem para a política e sinto que há esta abertura de ouvirmos opiniões dos jovens com relação à política. Mas vem aí a palavra divórcio. Os jovens estão mesmo divorciados com a política? Bem, eu penso que não estão divorciados com a política, mas sim com políticos, não é? Não com a política, não. Os jovens estão a fazer política. Com políticos, certos políticos. Eu vou dizer aqui algo muito profundo. Nós temos dois partidos em Angola que, por hoje, deviam ser um grande exemplo para nós, não é? Grande exemplo. E eu entendo que a história político-militar de Angola devia servir-nos de lição para a gente encarar Angola com uma outra perspectiva. E não estamos a recuar a Angola do passado, ok? Nós queremos a Angola do futuro. Não é? Esses partidos deviam ser como uma grande fonte para a gente beber. Hoje nós somos o Partido Democrático Unido, de jovens. Estamos a ver um partido do Luís de Castro. O meu compatriota Angola, se não tivesse a situação que passou, essa hora o partido estaria legalizado. Quer dizer que nós estamos entrando na nova geração. Então, nós jovens, nós temos que... Os mais velhos devem entender que os jovens devem ser acolhidos porque nós somos a continuidade. Amanhã os outros jovens que virão também serão a continuidade e vão beber de nós. Então é importante que os partidos já existentes há muito tempo, né, adotam um outro posicionamento para que nós que estamos a vir, não é, também bebamos dos bons exemplos e levar Angola para um outro rumo, porque as gerações
crescem, evoluem, vão sempre evoluir, não é? É preocupante para nós ver a juventude o jeito que está divorciado. Eu vou aqui dizer algo muito mais profundo. Nós temos uma Angola hoje que é quase dividida. Historicamente, o partido MPLA e a UNITA são partidos muito fundamentais, que seja o FNLA, apesar da situação que está a passar, mas muito fundamentais para o país. A chave está nesses dois partidos, não é? Que deviam ter um melhor entendimento, deviam ter um melhor posicionamento. Porque esses partidos, na sua estrutura, não é? Tem uma certa parte da população angolana. Nós não estamos a falar de partidos pequenos, estamos a falar de partidos grandes e que têm uma legião de seguidores fiéis e que somam, falado por exemplo do MPLA e a UNITA, estamos aqui a repartirem, não é? Não entramos nesse campo, mas a repartirem a população. É uma responsabilidade muito grande. Como é que eu vou tirar um militante? Com as nossas ideologias, de um partido UNITA para vir aderir o meu partido, ou de um partido MPLA para vir aderir o nosso partido. Eu tenho que ter uma política convincente, acompanhada com prática, mas para isso é preciso haver abertura, porque senão vamos ser todos encarados como partidos, como diz, marionete do regime, partidos criados pelo regime. Então nós precisamos aqui de maior abertura e flexibilidade para o governo. É normal que a juventude faça parte da vida política ativa do nosso país. Voltando à questão do nosso companheiro aqui, já sei rapidinho. Independentemente do posicionamento crítico do nosso companheiro, não é? E como as oposições têm essa até a nível da Constituição, tem esse direito, não é? Que é de fiscalizar, criticar e apontar soluções. Não é? Então é importante que nós não podemos, o fato de emitirmos alguma crítica, não é? Somos conotados negativamente. São desafios que nós temos que começar a enfrentar. A juventude sente-se mal com isso, não é? Porque a juventude tem muita vontade e muitos projetos, mas lhes é negada a participação direta. Isso é um problema muito grande que gera o divórcio entre os jovens e certos políticos. Não vou dizer qual política, não, certos políticos. Mas quem nega a juventude participar na política? Há um exemplo claro que o meu caro compatriota deu entrada do processo no tribunal do seu partido e não foi aceito. E quando eu não sou aceito no meu projeto, não é? Eu tenho que ter uma explicação que me convença, que eu entenda, não, realmente eu não fui aceito, reconheço os motivos pelas quais não fui aceito. Os jovens, aliás, no caso dele, sente que faltou, digamos, verdade. O tribunal chumba a tua inscrição para ser partido e não te dá explicação plausível. Olhando aqui para o Estado mesmo, o Estado, o Tribunal Constitucional. Não aprova o teu partido, a inscrição do teu partido e não te explica por qual é o motivo. Meu compatriota, o nosso regime vigente em Angola é o presidencialismo. Ele tem 3 poderes que auxiliam na desconcentração do único poder. Isso de forma teórica, não é? Exato. Que é o poder executivo e o poder legislativo e o poder judiciário. Esse poder judiciário é um poder que, em detrimento dos outros, deve completamente não deve estar alinhado com os outros poderes. Okay? Deve ser mesmo independente na verdadeira essência da palavra. Okay? Ou seja, toda decisão tomada do ponto de vista do judiciário deve ser independente, sem interferência, que seja do poder executivo e que seja do poder legislativo. Não é? Então, são estes desafios que nós vemos, que nós não temos ainda uma estrutura democrática sólida. Não é? Porque quem tem que decidir a minha aceitação ou não deve ser o tribunal, sem interferência do A ou do B. Essa é a questão que leva... Tem havido interferência? Nós temos estado a ouvir muitas reclamações do gênero, não é? Porque eu vou aqui dizer uma coisa. O meu compatriota, o projeto foi negado, o partido foi negado. Eu nunca vi uma abordagem dele diretamente à juíza do Tribunal Constitucional. Uhum. É a juíza que decide isso no Tribunal Constitucional. Não é? As abordagens para a governação. Então, interferência, vamos dizer, se ele não foi negado, a juíza, se esteve tudo bem com o processo, não é? A juíza decidiu negar, tem que haver um motivo que convença. Se não houve interferência,
devia esclarecer, e se calhar se tivesse bem esclarecido, o compatriota nem sequer tocaria esse assunto aqui nesse programa. Vamos ouvir então o dono da documentação que foi entregada. Eu, na verdade, concordo com o Dr. Paulo, que ele terminou de dizer. O que está aqui é o quê? Nós estamos diante de uma mistura de poderes. Em Angola, tudo passa pelo gabinete do Presidente da República. Você se abrir uma escola agora, tem que ter um decreto presidencial. Isso está errado. Estás a ver? Está errado por quê? Desculpa. Porque existem ministérios para isso. Angola está mal. A juíza do Tribunal Supremo, a doutora Laurinda Prazeres, é uma pessoa que se calhar nunca observou as documentações que eu apresentei. Constitucional, desculpa. Constitucional, obrigado. Nunca observou os documentos que foram apresentados. O doutor Mário Alexandre, que é o responsável por essa área de partidos políticos, ele assina um documento e vê um erro que eles cometem. Eles pedem-me para assinar um documento 2 vezes. Primeiro eu assino e tal, não sei o quê. Ela entra, depois diz que houve um erro ali, Eu observei, eu disse, não tem erro nenhum. Os documentos são totalmente iguais. Mas como eu queria ter o acesso ao documento, eu senti a necessidade de assinar os 2 documentos. Um documento é com o intuito de ir para a Procuradoria-Geral da República. O outro documento é que nós recebemos. O documento que nós recebemos vem lá uma mentira clara. A mentira clara que está lá é o quê? Nós não publicarmos o partido no Diário da República. Eu posso mandar depois trazerem aqui uma cópia da publicação oficial. A partir do jornal, nós fizemos a partir do jornal e também fizemos a partir do Diário da República. Veja, nós publicamos nas 2 vias. Mas a lei só pede para publicar num canal de ampla expansão. Outro sim importante. Eles invalidam alguns documentos simplesmente porque foi homologado, né? Porque foi homologado e não vieram declarações. E a lei diz que a homologação é válida. Quer dizer, a lei está a dizer uma coisa. O agente em serviço está a fazer a outra coisa. Estás a entender? Por esses motivos, é porque a lei dos partidos políticos ela é clara. Por esses motivos e mais motivos que aconteceram, porque só para aprovação da comissão instaladora foi uma luta, mano. Okay. Foi uma luta. A reprovação imediata do partido, aquilo é, eu deixei o documento hoje, as assinaturas hoje, poucos dias depois, isso é 15 dias ou 20 dias depois, eu recebi uma resposta logo da reprovação. Tipo, uma reprovação precipitada. Tanto que eu escrevi um documento a solicitar do tribunal uma equipe para juntar a nossa equipe para averiguarem os problemas que tinha o processo. Eu disse, como é um processo entre o Estado e nós, vocês delegam uma comissão, nós vamos delegar uma comissão dentro da lei, citei ali, e vamos averiguar para ver onde é que estão realmente as falhas. O que aconteceu uma semana depois? Simplesmente negação. E o documento anterior vinha apenas a dizer, não vamos aceitar, porque algumas assinaturas é de menor de idade, não sei o que. Eu disse, ok, provam-me isso. Por pedir prova, eles agora vêm com acusação. O tribunal agora faz a acusação. Quer dizer, eu tenho um documento que diz uma coisa sobre o mesmo assunto e tem outro documento que diz outra coisa. Quer dizer, criaram agora, inventaram agora conversas e fizeram isso em documento e tá. E eu fui fazer uma busca e percebi que o Tribunal Constitucional não pode ser processado. Não existe nenhum tribunal, porque é um tribunal superior. Não existe nem. Se você quiser recorrer, vai ter que ser no Tribunal Supremo. E para ir para o Tribunal Supremo, né? Para ir ao controle dos 13 juízes, ao Tribunal Supremo, tem processos próprios. Que nós, nesse momento, estamos à espera de um pronunciamento do Tribunal Constitucional. Porque eu disse para eles, se vão me levar na PGR, vocês levam. Mas no final vocês vão aprovar esse partido. Bem ou mal. Porque nós recolhemos as assinaturas. E a luta continua para o registro desse partido? A luta vai continuar enquanto Angola estiver a respirar
Eu costumo falar, esse país não é nem do João Lourenço, nem da doutora Mas Prazeres. qual é a maior motivação para a criação de um partido? É muito simples, como disse claramente aqui o Dr. Paulo. Nós temos partidos que não dão exemplo, que não sabem trabalhar, não sabem fazer o seu papel. Então nós não somos obrigados a nos juntar a um grupo de pessoas que já está a fazer mal o trabalho dele. Então o Benedito está a trabalhar mal, eu me junto mais. Para depois ficar aí nos... eu não gosto nada de trabalhar com esse Ui. Vou ficar o cafoia. Okay. Se eu não gosto do trabalho do Benedito, eu não preciso trabalhar com o Benedito. Entendes? E eu vou dizer, até hoje, que o Ngola está aqui sentado, não tem nenhum partido nesse país que eu consigo chegar agora e dizer bato no peito por esse partido. Pelo menos até hoje. Mas tenho aqui que garantir e deixar claro que a UNITA tem feito um trabalho de escravo, um trabalho forte. Mas ainda sinto que a UNITA tem que trabalhar mais. Entendes? Sinto que tem que trabalhar mais. Porque eu acredito que com o número de deputados que a UNITA tem, o Movimento Social para a Mudança só tem quantos políticos? Tem o Teixeira, tem o Mami, tem o Johnny. Acho que somos 4 políticos. Se você olhar a esteira política nacional, o Teixeira assume, o Ngola assume, e somos do mesmo movimento. Isso mostra claramente que muitos partidos não têm expressão. Vamos para o Renova. É quem que fala para o Renova? Ninguém sabe. É quem que fala para o PRS? Ninguém sabe. Quer dizer, não tem nenhum político. Eu até nem sei quem votam para esses cidadãos. Eu convido mesmo já o país todo. Nas eleições de 2027, vamos só extinguir esses partidos. Eu vou fazer uma lista desses partidos. Esses partidos PPA, esses partidos de lavador de carro, aquele partido Palma, o partido PDPA, não há necessidade de existirem. Não defendem nada nem ninguém. Se você não defende nada nem ninguém, fica na tua casa. E por que eles não legalizaram o meu partido? Eles sabem. Acabaram de matar o Bagagem no Hospital Geral. Eles sabem o que nós íamos fazer. Nós íamos desarrumar isso. O Kazenga ia estar a tremer. Nós íamos estar a fazer esse programa. Tu a tremeres aí na cadeira, aí fora todo mundo a gritar viva. Estás a entender? Nós recolhemos 300 assinaturas em uma hora em Malange. 1 hora. Eu peguei o meu telefone e disse, estou a caminho de Malange. Eu cheguei em Malange, as pessoas tinham cópia do bilhete. Aquele registro criminal, 2 fotografias para preencherem. Okay. Nós estamos a mexer, nós estamos a mexer. Eles sabem, não, esse miúdo não é... Não estás a ver o movimento social para a mudança. Qual é o movimento que consegue gritar Quan ou Queen em frente ao movimento social para a mudança? Não existe, nem os que estão fora. Nós somos o maior movimento de jovens que já existiu e que vai existir. A lutar pela causa. A lutar, porque a nossa luta é bem simples. Eu não tenho problemas pessoais com nenhum governante, nenhum. O Francisco eu se me encontrar com ele, eu não lhe saúdo pelo mau trabalho dele. Mas uma coisa é verdade, eu não tenho problema com ele, eu não vou lutar com ele, não vou brigar com ele, eu vou simplesmente passar. Assim, um encontro com o presidente João Lourenço, presidente do MPLA, qual é a palavra que diria ele? Assim, frente a frente. Que eu falaria? Ao presidente. Ele uma vez falou a um jovem, se eu te dar 1 minuto, acho que 5 minutos, né? De presidente, eu vou lhe falar, me dá só esses 5 minutos. E esses 5 minutos, o que eu fazer, tu tens que validar. Eu só preciso de 5 minutos como mandatário, vou lhe ensinar a ser governo. Aqueles 5 minutos vão mudar essa Angola para sempre. Acha que ia ser tão fácil? É a coisa mais fácil. Se você é o presidente, você só precisa saber o que o João Lourenço fez, mano. Fez o quê? É o presidente da República. Não, ele é o presidente, vai ser sempre, eu respeito isso, mas ele fez o quê? Porque ele não está aí para ser presidente só para receber salário e as benesses. Eu estou a perguntar, ele fez o quê? O destino do país. Qual destino? Nós estávamos aí aonde? É onde nós estávamos aí que ele nos levou lá. Nós não temos dólar na rua. Temos as crianças a morrerem de paludismo nos hospitais. Fecharam a distribuição de medicamentos. Estão a abrir uma fábrica de medicamentos, mas não tem uma escola para a formação de técnicos de medicamento. Abrem fábricas de carro, mas não abrem escola para a formação dessas pessoas. Você acha que o João Lourenço fez o quê? Você quer mesmo que eu fale do João Lourenço?
É o presidente Eu acho do MPLA e é o presidente da ele que fique presidente do que ele quiser. Até ele pode ser o presidente da União Africana para Mas sempre. respeita enquanto um presidente do país? Ele é o presidente da Angola. Ah, ok. Os angolanos votaram para ele ser o presidente. Por isso é que eu exijo dele. Eu não exijo dele. Se ele fosse um lavador de carro qualquer, eu não ia exigir. Eu nem conheço muitos lavadores de carro. Mas ele é o presidente da Angola. E eu exijo dele. Mano, estás aí aonde? Eu passei ali no Grafanil há pouco tempo. Os carros pararam. Nenhum carro pode passar porque o presidente está a visitar o quartel-general. Olha que matumbice. O quartel-general não é onde guardam arma. Não é lá onde se você se mexer à toa apanha um tiro. Então o presidente que está a visitar o quartel-general, todos os carros param. Todos os carros não podem passar na estrada porque o presidente está ali. E eu deixei claro. Ai daquele que parar o meu carro. Ai daquele que parar o meu carro porque uma pessoa decidiu na casa dele, vou ir no quartel-general e vou parar a estrada. O que é que a estrada tem a ver? Eles é que construíram o quartel-general ali. Se não está a se sentir seguro, vão lá nos Bita, vão construir em outros lugares, não tem outros terrenos. Não nos atrapalha a vida, nós estamos aí a trabalhar. Bom, não é isso que nos traz aqui. Prontos, para concluir já, a juventude vai mergulhando cada dia que passa na arena política e temos estado a acompanhar o discurso de vários jovens, assim como Angola. Mas aqui, quais são as soluções para mais jovens entrarem para a política e, assim, olhar aqui para as entidades que vocês dizem que estão a limitar o ingresso de mais jovens na política por medo. Então, quais são as recomendações ou as soluções que deixam para estas pessoas ou entidades? Ok, então, pronto, eu entendo que a questão aqui não é mais jovens entrar para a política. Não é necessário que mais jovens entrem para a política. Não é? Até porque disse que toda revolução tem que ter uma liderança. Exato. Isso é que todo partido tem liderança. Não é? Até igrejas tem que ter líderes para liderar a sua comitiva. Não é necessário que todo mundo seja protagonista, mas é importante que se respeitam as vozes críticas, mas aquelas críticas que apontam descontentamento e automaticamente soluções. Não é? E eu vejo que a juventude angolana precisa muito, mas muito de ser ouvida e ser tida e achada. É o meu entender. Okay? Porque nós hoje temos ligação com o mundo mesmo através de telemóveis. Não é? Então, os jovens só querem emigrar porque vê no telefone a realidade de outros países, não é? E vê a nossa realidade, que é deplorável, quando tem noção que temos um país muito rico. Então, aqui a solução é a mudança de posicionamento dos políticos, não é? É importante que os políticos entendam que nós estamos mesmo num período de transição geracional. E quem tem de assumir os destinos da nação é a juventude. Então, os jovens, os políticos, não é? Os mais velhos, não podem devem procurar até desfazer o divórcio com a juventude para que, ao saírem, sejam eles também o elemento motivador e orientador da juventude. Porque as coisas estão muito mal no país. Devemos reconhecer isso. Estão muito, mas muito mal. E nenhuma franja da sociedade é mais afetada do que a juventude. Porque nós imaginemos, nós já estamos aí atrás dos 40 anos. E estamos a ver o país sempre na mesma posição. Não é? Nós queremos ver a coisa andar. Então é importante deixar aqui um apelo aos políticos que não encaram a juventude como inimigos. Não, os jovens não são inimigos, não é? Todo o descontentamento da juventude, o governante, os políticos devem encarar como motivo de reflexão profunda e procurar resolver os anseios da juventude. Os anseios da juventude não passam meramente por dar comida, mas é criar oportunidades reais. Os jovens devem ter oportunidade. O angolano tem que prosperar. Vou dizer aqui ao meu caro jornalista, nós temos tudo para prosperar. Falta vontade política.
Nós temos tudo para dar certo o país, não é? É importante que nós criemos aqui os campos para a política. Se nós não queremos ver partidos a surgirem e depois a desaparecerem, é importante que se crie condições políticas e democráticas aceitáveis, aonde os poderes sejam devidamente separados. O meu compatriota disse algo no princípio, que o político não pode ser rico. O político não pode entrar na política para ser rico. Mas se veio rico, ok, estamos a ver o Trump veio rico no poder, é dinheiro dele. A política não pode ser vista dessa forma, ok? Não pode ser vista dessa forma. Quem cria esse clima de oportunismo na política, não é? É os próprios políticos que criam. É uma questão de base. Não é? Nós estamos a ver muitos ativistas e desde já lá estamos sempre a apelar, muitos jovens que estão a fazer ativismos, estão a fazer mesmo ativismo, não é? Estamos a presenciar muitos jovens, não é? E que nós muitas das vezes pedimos muita calma, porque nós temos um sistema político que ainda não está revolucionado. Então é importante os jovens terem um bocadinho de calma, entendemos as suas motivações, mas um bocadinho de calma, porque a nossa política entende tudo no lado pessoal. Nós devemos mudar esse conceito. Os jovens muitas das vezes só excedem, não é? Porque notam, quando você vai pedir ao teu pai calçado, pediu uma vez calçado, pediu outra vez, pai não tem um calçado. Vais começar a mudar a forma de você abordar o teu pai sobre o mesmo assunto. Depois vais falar do teu pai que é mentiroso. Então são aspectos que os políticos devem refletir. Devemos trabalhar para Angola. Mas nem pôr a juventude de lado. Há aqui questões, quando disse questões políticas, não é? Já para concluir da minha parte, sempre vou falar sobre isso. O partido MPLA e o partido UNITA, estes dois partidos têm a chave para o nosso país. Porque são partidos que, na sua essência, carregam quase 90% da população angolana, cada um de forma repartida. São partidos que os seguidores ou os militantes deixaram de ser militantes e são fiéis a esses partidos. Ok? Então é importante que os líderes desses partidos entendam que deve-se criar aqui um campo fértil democrático para haver as devidas alternâncias. Eu não vou aqui mentir ou tenho que deixar claro que nós não temos ainda um campo fértil para a alternância política. Não temos esse campo fértil. Porque a população não está preparada? Não é a população, é os governantes. Quem governa tem que entender que o poder é rotativo. Mas para isso não pode levar a política no lado pessoal. Eu acho que disse da vez passada. Sim, Quando sim. nós levamos a política no lado pessoal, depois criamos barreira para os outros subirem ao poder, para haver a alternância política. Então é importante que a política, a alternância, o sistema democrático deve fluir abertamente. Aonde pode subir o partido para já, pode subir o Partido Democrático Unido, pode subir o Partido UNITA, pode subir o partido, ou pode renovar a própria MPLA de acordo à vontade expressa do povo. Mas para isso, a política não deve ser pessoalizada. Esse é um desafio muito grande que nós temos no nosso país. Não podemos nos ver como inimigos nesse país. Nós temos que ver como irmãos. Por isso é que a volta e meia, qualquer um que tenta uma ação, quer seja para o bem do país, não é? Mas é sempre rotulado de forma negativa. E já para concluir, se eu aqui emitir uma opinião de um feito benéfico do partido MPLA, não é? O partido UNITA vai ver que eu estou a apoiar o MPLA. Se eu emitir aqui uma opinião que é um feito positivo do partido UNITA, o partido MPLA vai ver que eu estou a favor do partido UNITA. Esses entraves fazem com que muitos dos jovens vejam os seus projetos negados só pelo facto de apresentar uma abordagem e que apresenta alguns aspectos relacionados a um determinado partido. Então vem que esse jovem está nesse partido. Então não pode avançar com esse projeto. Nós temos que desconstruir isso. Nós temos tarefas muito sérias para o país e é importante que quem está a governar, e muitas das vezes as pessoas falam não pode apontar dedo à oposição. Claro, tem que se apontar dedo, não é? É óbvio que tem que se apontar dedo a quem está a governar. Quem está lá é que é o maior visado naquilo que nós entendemos como preocupações não atendidas enquanto população, não é? Então é importante, mas mesmo assim dizer que eu penso que o partido MPLA e o partido UNITA, né, melhoram o seu posicionamento, procuram ver, tem que haver diálogo, porque nós notamos que há uma tensão muito grande entre esses dois partidos, e por se tratarem de partidos históricos, não é?
não havendo diálogo, não havendo profundidade no diálogo, dificulta nós, os partidos novos, estamos a vir. Eu não espero estar numa mesa. O partido do meu compatriota aqui foi legalizado. O Luís de Castro, outros partidos jovens, do Teatro de Chute. Eu não espero estar numa mesa com esses senhores. Abordamos aspectos políticos como os dois partidos abordam. Nós temos que abordar aspectos numa perspectiva de levar Angola para frente, apresentar política para levar Angola para frente. E os partidos estão afinados a este aspecto. Cada um está a fazer o seu trabalho e... A juventude tem muita vontade. Os partidos têm vontade. Independentemente de cada um. Cada um sabe porque que entrou na política, não é? É o que eu disse. A necessidade é mal do moral. Quando a desorganização é tanta, não é? Aí nasce o oportunismo. Mas não quer dizer que no meio dos oportunistas não tem os focados ou as pessoas que querem realmente ou têm ações positivas ou querem levar o país para frente, não é? Isso é muito normal, haver oportunismo, porque o país está numa pobreza extrema e que cada um procura a forma de tirar proveito daquilo que faz. Mas aqui realçamos o patriotismo, não é? É importante que sejamos patriotas para entender que Angola não é só minha, de todos nós, e Angola é tudo que nós temos. Então temos que trabalhar sério para Angola. Sim. Quilões, o país e a política. Epá, para aqui fechar, né? Nós estamos em um país, como disse o meu amigo, onde as oportunidades são vistas de onde você vem. Esse vem da onde? Por que é que vamos lhe dar essa oportunidade? Por que é que vamos aceitar isso? Vamos aceitar aquilo? E aí começa o erro, onde as pessoas que trabalham esquecem que trabalham para a sociedade e pensam que trabalham para eles. Eles costumam observar os patentes, os cargos, como se fosse algo merecido, algo que tipo, ele nunca mais vai sair dali. E nós estamos a acompanhar esse problema há muito tempo. Eu sou apologista de que cada um de nós tem de procurar uma maneira de passar a sua mensagem, e a sua mensagem tem que estar bem clarificada. Porque nós estamos em um país onde muitos, por terem uma idade adulta, pensam que podem orientar. Alguém disse para mim que não, quando eu disse que nós não precisamos desses mais velhos ali a nos governar, essa pessoa disse, e a experiência? E eu disse para a pessoa, que tipo de experiência? Para ter experiência, você precisa trabalhar. Se você não trabalha, você não tem experiência. Uma máquina ou uma chave que nunca apertou nada, você não tem certeza se ela serve ou não. Então, esses mais velhos, eles nos ensinaram durante esses anos todos que quando a gente iria crescer a partir da escola, nós éramos o futuro do amanhã, quando a gente iria crescer, nós íamos assumir as responsabilidades. Mas hoje, eles não querem largar as responsabilidades. Estamos a ver agora o partido do Paulo Garcia, está a vir, quer segurar as responsabilidades, quer ser ele a ser mobilizador técnico da nossa política, mas então nós também estamos a ver eles a fazerem o quê? A travarem. Podem não travar o Paulo. Paulo tem um discurso moderado, e eu até já disse ao Paulo, o partido na verdade já passou, porque eles precisam, se você olhar, todos os políticos que foram aprovados, os seus partidos, exceto Jonas Savimbi só teve o seu partido porque ele era um movimento de guerrilha. Eu não tenho necessidade de fazer o mesmo que o Jonas fez. Vamos lutar na arena política, vamos conversar, vamos discutir ideias. Não tenho obrigação de te obrigar-me a aprovar daquela forma que aconteceu no passado. O mesmo aconteceu com o próprio MPLA, a própria FNLA, todos esses hoje são legalizados, não porque apresentaram um número de assinatura no Tribunal Constitucional, mas porque essas pessoas eram movimentos de guerrilha. Nós não somos movimentos de guerrilha. Nós somos movimento social. Nós trabalhamos para a sociedade. Nós não temos arma, não temos faca. Temos algumas experiências em termos de queda, mas é só o que nós temos. Agora, você não vai nos trazer uma narrativa de que nós somos obrigados a ser, tipo, teus compactuantes. Se a UNITA está a falhar, está a falhar. Eu tenho discursos que falo muito mal do Adalberto, mas também tenho discursos que eu elogio. Eu tenho discursos que eu falo muito mal do presidente Lourenço, mas também tem uma decisão que ele havia tomado quando foi lá para Benguela. Ele disse que ia construir casa. Eu disse essa decisão é a mais correta e acertada que o Estado tomou.
Porque essas pessoas precisam de uma residência. Mas onde é que ele vem me dar um outro safanão? O Beto Kangamba e os amigos e outros bancos, Carrinho e etc. foram fazer algumas doações, que é o normal, né? Quando acontecem essas coisas, nós também fomos fazer doação. Mas eles tinham uma verba alta, eles tinham 400 milhões. 400 milhões, eles podiam alugar condomínios e colocar aquelas famílias. Sabe o que é que fizeram com 400 milhões? Compraram saco de cimento para arranjar aquelas casas que foram estragadas. Quer dizer, tudo a matumbice, tudo a recuo. Mas não é um fácil. É um passo como? Se chover. Ok. Vamos ver de novo as nossas irmãs a morrerem? É um passo como? É preciso começarmos. Por isso é que eu disse, eu uma vez disse em uma entrevista, se o Beto Kangamba, o dinheiro está a fazer confusão, eu tenho uma conta bancária. Está a fazer confusão, mete na minha conta, antes de gastar explica. Olha, para mim vou fazer isso, porque eu não estou a entender. Tu tens o dinheiro, mas estás a se comportar como um pobre. Porque aquele é um comportamento de um pobre, que está assustado, compra pão com chouriço e tal, fica no canto dele e ninguém lhe toca. Porque vou dizer, o pessoal de Benguela precisa de um lar quente, um lugar para dormir. E com 400 milhões, 500 milhões, 1 bilhão que a Isabel doou a partir daquela organização internacional que trouxe esse tal dinheiro. Esses dinheiros servem para arrendar aqueles condomínios. Eu conheço Benguela. Benguela tem condomínios que dá para colocar aquelas famílias em 1 ou 2 anos, enquanto o governo constrói casa para aquelas pessoas. Aquelas pessoas precisam de dignidade. Agora, você não vai me vir que não, eu tenho que ser moderado com esses tipos. Não, estão a falhar. Okay. O MPLA pode conquistar a juventude de que forma? Assim? Olha, o MPLA já podia conquistar a juventude se tivesse realmente interesse. Porque tudo parte do interesse. Eu vejo que tem o Açúcar, né, que está lá no tribunal, uma senhorita, acho que é do Lubango. E ela uma vez fez um discurso muito triste. Eu fiquei muito triste porque ela é da minha geração. Se calhar ou temos a mesma idade ou se calhar é menor. Mas eu costumo dizer assim, se o MPLA quer conquistar a juventude, toma decisões corretas. Faz aquilo que deve fazer. Mas em 50 anos não fez, não pode me garantir agora que vai fazer. Eu vou te dizer, eu farei tudo que estiver ao meu alcance. Tudo. Para haver uma alternância política em 2027. E muitos angolanos que estão em casa, que estão a me ouvir, estarão nessa luta. Faremos tudo que tiver ao nosso alcance. Menos partir para cima, agressividade. Não estamos aqui a trazer agressividade. Okay. Estamos aqui a trazer votantes. Quando chegar a hora do voto, eles vão ir, vão dizer, Angola que Luás disse para votar nesse partido. Não importa se vai ser o partido do Dr. Garcia. Não importa se vai ser o partido do... Já temos alguém na frente, hoje temos o partido na frente, é o Prajá ou a UNITA? Que está na frente das pesquisas. Acho que um dos dois está na pesquisa. Já temos um partido na frente. Esse partido, se é o Prajá, se é a UNITA que estiver em frente, nós vamos dar... porque o Belchivuco recebeu uma mala de dinheiro, vimos no vídeo, vimos mesmo. Mas vamos lhe dar, nós não queremos você que está a roubar, que nós não estamos a ver como é que estás a roubar. Precisamos de pessoas que quando roubarem vamos lá apanhar. Não é você que para te apanhar temos que dar boi de volta, boi de reunião. Não. Vão no tribunal, ainda te falam mais que és inocente, te devolvem mais todas as coisas. Não queremos isso. Não queremos isso. O MPLA, eu estou a convidar a todos os angolanos, o MPLA, se participar das eleições em 2027, angolano não fica preocupado. Você não tem responsabilidades para votar, salvo se você for militante assíduo. Se não for militante, não precisa votar no MPLA. Temos outros partidos, novos e antigos. Pode votar na FNLA, não faz mal. Podemos ter Nimi Assimbi como presidente, não faz mal. Nós só queremos um país diferente. Só queremos uma república onde realmente há liberdade de expressão, onde realmente as decisões são tomadas de forma certeira, erros são minimíssimos, entende? Nós temos que começar a olhar para essa pátria como um país, não como um quintal vedado, mano. Eles meteram bloco e nem terminaram o muro, meteram lona. Isso é um quintal vedado, isso está mal. Pronto, ficou então aqui o teu parecer com relação a este assunto. Assim, rapidamente, uma mensagem final, São Paulo. Posso. Agradecer a todos os
nossos acompanhantes, aqui dizer que uma das formas, os problemas, melhor dizendo, nós entendemos que não se resolvem atacando as pessoas, mas atacando a essência dos problemas. Quando digo isso, não é de forma geral, vamos atacar a essência dos problemas do país. Então é importante que de agora em diante, não é? Todos nós devemos manifestar nossas preocupações, porque quando eu vejo, não é? Vejo, os jovens veem as condições sociais a não serem melhoradas, mas ver governantes a ostentarem, a fazer e desfazer, é óbvio que a juventude tem que ter esse comportamento. Então, é pedir aqui a sensibilidade de quem nos governa, que toda ação tem uma reação. Então, devemos entender isso. Vamos atacar os problemas, passar a atacar os problemas pelas causas, pela base, a raiz dos problemas. E isso estão devidamente identificados. Bom, vamos atacar os problemas, porque o problema da Angola só os angolanos mesmo é que devem resolver. Então devemos estar unidos, devemos estar reconciliados. Isso não quer dizer que nós somos tão pacíficos que não queremos, ou queremos que as pessoas que estão a governar mal ficam no poder. Não. Aqui o que nós queremos é que se cria verdadeiramente condições para a alternância. A alternância rotativa e que seja um processo normal, e porque é um processo normal nas democracias. Não pode haver medo, não pode haver aqui situações de retaliação. Isso tem que ficar para o passado. Nós temos que olhar para o presente e o futuro, porque olha, é uma preocupação nós enquanto Partido Democrático. Já estamos a pensar nas crianças de hoje em dia. Essa população que está a ver os miúdos de 13, 14 anos, nós temos que pensar já por eles, que muitos deles nem sequer ainda estão a ver os frutos do desenvolvimento do país. É muito grave isso. Então vamos pensar Angola e de forma a concluir, deixar aqui um recado aos nossos jovens, nossos irmãos angolanos. Não é necessário que todo mundo seja ativista. Temos bons ativistas, estão bem servidos, não é? A gente vai acompanhando aqui o compatriota Angola e o compatriota Luís Teixeira, Francisco Teixeira, entre outros, mas desde já também, enquanto jovem, pedir aqui aos meus caros compatriotas, essa é uma luta por uma causa nacional, não é? E nós nos comovemos pela voz que vocês dão, pedir de certa forma algum ponderamento, porque não há nada mesmo que o diálogo não resolve. Não é? Porque existe uma tensão muito forte em Angola do ponto de vista político, histórico, então é importante que nós, a vosso jeito, façam as críticas e devem fazer essas críticas, mas quando pedimos moderação, porque há jovens que se inspiram aqui nos compatriotas e pensam que não, o Angola falou, eu também vou aparecer na televisão, vou falar também assim para o presidente João Lourenço. É nessa perspectiva que nós O apelamos. formato para a crítica, né? Certo, não é que não falam, que não criticam, cada um a seu jeito, mas alguma ponderação em certos aspectos, porque nós somos referência. Tudo o que nós fazemos, não é, reflete-se depois na sociedade. Exato. E porque vamos ver, volta e meia os jovens também, alguns vão aparecendo a querer se inspirar, como dizem, não? Pedir aqui os jovens que já têm os manos Angolas, os Teixeira, entre outros, a fazer, ficam aí para esperar resultados, seguirem apenas, não precisam todo mundo querer ser Angola, querer ser um Teixeira, não precisamos disso, não é? E apelar os governantes, vamos pensar Angola, estamos a entrar num período muito crucial, queremos que 2027 se defina realmente um novo modelo de nação, importante, e deixar a diferença para trás, e juntos vamos caminhar, que Deus abençoe Angola e todos os angolanos. Sim, senhora, juntos vamos caminhar. Angola. Então, palavras para o remate final. O remate final é dizer que nós estamos aqui não só para criticar, estamos aqui também para ajudar nas soluções de Angola, porque o nosso grande objetivo aqui é muito simples, é ver os angolanos a sorrirem, é ver as crianças a crescerem com segurança, é ver os motoqueiros a trabalharem, não a viverem do mototáxi, é ver os funcionários públicos a respeitarem as instituições públicas. O que nós fazemos é simplesmente chamada de atenção. E mesmo nas nossas casas, nós temos sempre uma tia que nos chama a atenção. O tom de voz da nossa tia e da nossa mãe é diferente. A nossa mãe, vou te bater e tal. Nossa tia, ela tem um tom de voz mais forte.
E nós ouvimos mais a nossa tia do que a nossa mãe. E a nossa mãe já sabe, quando a tia fulana vir, esse gajo vai se meter no lugar dele. Então nós estamos a fazer essa voz da tia para os políticos, e nós que estamos a fazer política, estamos a fazer essa voz da tia ao Estado angolano. Estamos a falar um pouquinho mais alto, não porque não sabemos falar de modo ponderado, nós sabemos e somos muito bons, muitos deles nós é que educamos. Então é deixar claro aqui que não é que nós não sabemos, nós sabemos e podemos. O que nós temos aqui é, nós temos urgência de mudança desse paradigma. Temos urgência de mudança das coisas. Eu quero olhar Angola, sair e não precisar fazer política. Eu também não quero ficar aqui na política. Eu não sou obrigado a ficar aqui, a vida toda é política, não. Eu tenho que dar uma direção ao meu país. Quando sentir que o país tem direção, eu fico na minha. Eu tenho os meus filhos para curtir, tenho a minha mulher para curtir. Mas por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque estou preocupado com a vida deles no futuro. Não quero que eles passem pela mesma dificuldade que eu passei. Não quero que os filhos dele passem pelas mesmas. Nós temos mulheres a se prostituírem. Nós temos as nossas irmãs. Tu pegas agora 25 mil e eu um dia te desafio. Convida-me, vamos para a rua e vamos dizer assim numa menina qualquer: oi, tudo bem, já? Tens aqui 25 mil, é como? Tu vais ou não vais? Ela vai. Nem que ela for a madre. Se calhar o que vai mudar aí é o valor. Estás a entender? Isso está errado. Se nós tivermos instituições a trabalharem, principalmente o banco não está preocupado com o cidadão. Um cidadão chega ao banco a pedir um crédito, a primeira pergunta é: quem é o senhor? Eles querem saber quem é o senhor, então tu chegas aqui e pedes um empréstimo. Quem é o senhor? Não, está errado. Nós estamos em uma nação onde todos os anos tem um cidadão que se considera chefe do executivo, está a aprovar dinheiro para créditos particulares. Eu estou a ler no jornal, mas é mesmo só para ler no jornal todos os anos. Meu trabalho é mesmo só ler. Agora tem X para o particular, é só ler, meu trabalho é esse. Mano, isso tem que mudar. E para mudar isso, nós temos que falar e temos que falar alto. Isso tem que chegar até na Europa, na Espanha, na Bélgica. O Donald Trump, os outros lá fora têm que saber que nós existimos. E vou dizer, temos políticos que saíram de casa para a política. É um erro. Se você nunca foi um bom líder, não é agora que vais liderar. Não é agora que vais liderar. Os homens têm que ter um princípio. Estamos aqui agora com Benedito no Kalawenda. Esse é um princípio. Amanhã, se o Benedito entrar na política, o Benedito é um gajo organizado, conhece as coisas. Mas se nós ir buscar uma pessoa qualquer para colocar na política, vamos ter esses problemas. Nós estamos a ver isso em todos os partidos políticos da Angola, todos. Nós estamos a ver um cidadão que lidera uma caixa térmica, lhe falaram que lidera uma caixa térmica, foi no tribunal abrir caso, mas uma coisa é que tem vídeo, você está indo no tribunal abrir caso. Fica na tua, ganha juízo, para de começar a vender a vida dos angolanos. Estás a ver como é que a coisa é? Agora eu vou ficar calado, vou ficar a olhar esse cidadão, é o meritíssimo fulano, é o digníssimo, ele é digníssimo lá na casa dele e da mãe dele. Ele aqui é um ator político, sendo ator político ele tem que ter estômago, vai ouvir. A política é isso. E eu vou dizer assim, nem que eles amanhã matarem Angola, você não fica preocupado. Já fizemos o nosso trabalho, já falamos o que as pessoas têm que ouvir. Já deixamos claro qual é o nosso ponto de vista. Eu não estou preocupado com o futuro, eu estou preocupado com isso mudar agora. Eu esperei muito o futuro. Eu tenho 37 anos, acha que eu não esperei muito? Não fiquei a olhar muito. É muito tempo só a observar, só a respeitar. Já para terminar? Epa, eu nunca vou terminar. É melhor você fechar o programa. É muito sério. Muitos problemas, meu amigo. Um programa não vamos conseguir falar tudo. Com um futuro promissor. Bom, muito obrigado por vocês terem nos brindado com essa presença. Estamos muito agradecidos e espero que nos próximos convites assim mesmo aceitem novamente. Obrigado. E aí nós vamos sempre aqui abrir espaço para debatermos assuntos como este, claro que engrandece aqui a nossa comunidade. Obrigado. Muito obrigado e estamos juntos. Obrigado. Bom, para si também que nos acompanhou, foi uma honra estar consigo e ter aqui a oportunidade de poder percebermos um pouco sobre aqui a política, né?
também perceber qual é a real motivação do afastamento da juventude no cenário político. Olha que não é por acaso. Podemos perceber aqui com os nossos convidados de painel e nos fizeram perceber sobre o assunto. Bom, fica por aqui esta edição do podcast Mais Profundo, com promessa de voltarmos numa outra ocasião. Até lá, muito obrigado. Vamos juntos. Podcast Mais Profundo, um espaço onde vozes reais ganham destaque, histórias emocionantes são contadas e sonhos podem se tornar realidade. O teu momento pode estar mais perto do que imaginas. Vem fazer parte do Mais Profundo, onde as histórias ecoam e os sonhos ganham asas. TV Kalawenda, da comunidade para o mundo.